Fala pessoal, acompanha o canal Aprenda Sobre Carro, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marquerato e hoje nós vamos falar sobre histórico veicular. O que é o histórico veicular? O que engloba, né? O que é leilão? O que é sinistro? São essas dúvidas que a gente vai tirar nesse vídeo. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, com seus amigos, familiares, para que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas. Se você já foi comprar um carro usado, você já se deparou com essa situação ou já ouviu falar do histórico veicular, né? Ou aquelas vistorias cautelares, né? Essas coisas assim. Bom, como é que funciona essa questão de histórico veicular e o que significa quando o carro é de leilão e quando o carro é sinistrado, já teve ocorrência de sinistro? Existem vários graus aí, né, do sinistro, e que a gente tem que tomar cuidado antes de pegar digamos ali, um preconceito com carros que tem alguma passagem ali por leilão ou que tem sinistro registrado, seja só no histórico ou no documento mesmo. Então a gente vai começar falando de leilão. Bom, o leilão, existem vários tipos, né? Então a gente tem o leilão de financeira, que são carros apreendidos que não foram pagos, né? A pessoa foi lá, comprou o carro financiado, não conseguiu pagar as parcelas e o banco tomou o carro de volta, e para não ficar com prejuízo, para não ficar com o bem, né? Porque para o banco não interessa o carro, ele leiloa para que outra pessoa compre e pague os débitos ali que existem em cima daquele carro. Bom, o carro de leilão de financeira, ele é um carro que pode ter sido bem cuidado, pode ser um carro extremamente bom, como pode ser um carro ali que, pelo fato da pessoa estar com dificuldades financeiras, ela não cuidou, não fez manutenção e usou até acabar. Então você tem esses dois lados aí. Então aí vai de você examinar o carro fisicamente, pessoalmente, para ver o estado de conservação geral. E para fazer isso você precisa de conhecimento, né? Para você ver a questão assim da quilometragem, se bate com o desgaste do veículo, se o carro foi maltratado, se não foi, como é que está a questão de manutenção do veículo. Tudo isso aí requer um pouco de conhecimento. Mas você comprar um carro de leilão, ou que já passou por um leilão, ou do próprio leilão, né? Pode trazer muitos benefícios, você pagar muito mais barato no carro, né? Então você paga muito mais barato no carro, porque ele é de leilão, vai ficar no registro, no histórico do carro, vai ficar lá, leilão, né? O carro já teve um leilão na data tal, leilão de financeira, né? Aí o carro também pode ser leiloado por sinistro. Quando é leiloado por sinistro, o que acontece? A seguradora foi lá, indenizou o cliente dela e está leiloando o carro. Aí o sinistro ele pode se dar por colisão, enchente, problemas mecânicos, furto, roubo. Então o sinistro ele pode se dar por diversas hipóteses também, né? Aí existem os níveis do sinistro que a gente vai falar agora. A respeito do sinistro, então a gente tem sinistro de pequena monta, né? Que então o carro teve pouquíssimos danos, ele nem fica registrado no documento do carro, né? E às vezes nem no histórico do carro fica, né? Não nos que nós temos acesso. Nós temos um Audi, né, que nós compramos aí batido, ele é de pequena monta. Se você não viu o vídeo ainda, assista, ele está aqui, vou deixar a indicação aqui. E tivemos a Mojave também, né, de pequena monta. Veja, a Mojave, quando a gente puxou o histórico dela, aparecia lá o sinistro, pequena monta. O Audi foi puxado em duas empresas diferentes, ele não apareceu o sinistro em lugar nenhum, tá? E restrição nenhuma. Então, aí é o caso de você ver o que foi feito no carro e como foi feito no carro. O Audi a gente vai estar mostrando tudo aqui. Mas para você comprar um carro desse, bom, se ele é de pequena monta, não houve dano estrutural, tá? Esse é um ponto. E não precisou ser trocado itens de segurança geralmente, tá? Então isso pode variar. Por isso que é importante o conhecimento da avaliação física. Então você pegou lá um carro lá, histórico de colisão pequena monta. Ora, avalie, porque
veja, se eu bater o meu carro e eu não tiver seguro, e eu não chamar a polícia nem nada assim, não tiver vítimas nem nada, ninguém vai ficar sabendo. Então eu posso ter partido o carro no meio numa árvore, remendar de novo, e ninguém vai ficar sabendo. Aí você vai puxar o histórico, o histórico está limpo, só que esse carro já bateu, já foi remendado no meio, já aconteceu muita coisa. Então é só um registro que fica ali. Claro, né, ele acaba por desvalorizar um pouquinho o carro em algumas vezes, né, outras vezes não. Vai de quem está comprando e de quem está vendendo. Então, quem está vendendo foi a pessoa que fez o carro, que arrumou o carro. E aí, como você arrumou o carro? Arrumou bem feito, usou peças de qualidade, etc e tal, né? Foi tão pouquinha coisa aqui, troquei tudo. Não tem por que desvalorizar o carro por isso. Agora, a média monta, aí sim, a média monta, ela já é uma colisão que afeta a estrutura, e a colisão, o sinistro de média monta, para o carro voltar a rodar, é necessário uma vistoria do Detran, onde eles vão verificar todo o funcionamento de todos os itens de segurança do carro e tudo mais, né? Se aquele carro foi feito um reparo que permite que ele volte a rodar com segurança, tá? Então aí, bom, se ele passou na inspeção, já é um ponto legal, mas aí é bom você saber exatamente o que aconteceu com esse carro, né? Aí entra também a questão da avaliação e você saber identificar, sem precisar perguntar para ninguém o que aconteceu com aquele carro. É o que a gente faz quando a gente faz a avaliação de carro. Então eu uso um sistema nas minhas avaliações, quando eu faço avaliação para um cliente, e que no caso do nosso Audi, ele não constou sinistro, né, assim como um outro sistema que até patrocina vários canais aí no YouTube, também não mostrou, né? Então, só que o nosso sistema mostrou que houve uma alteração de motor nesse carro, que o sistema esse outro sistema que eu não uso, ele não mostrou. Então ali, pelo menos eu sei que eu vi pelos códigos do motor que foi colocado um motor mais novo. Então provavelmente esse Audi teve algum problema de motor ali e colocaram um motor mais novo no carro. Eu vejo isso, né, de uma maneira positiva, porque ele tem um motor mais novo ali, então talvez com menor quilometragem, e vamos ver a hora que a gente for ligar o carro como é que vai ser essa experiência aí, vamos ver se vai estar tudo legal. Todos os sinais lá, estava tudo ok. Mas enfim, então a gente tem a pequena monta, né, que não fica registrado, não é estrutural, a média monta, que daí já é alguma coisa estrutural, geralmente já estourou o airbag, já vai ter que ser substituído o airbag, cinto de segurança, alguns itens assim, e tem a grande monta. A grande monta geralmente são carros que não podem ser recuperados, né, são carros geralmente destinados a retirada de peças. É carro que vai para desmanche, é carro que não pode voltar a rodar. Mas mesmo assim, existem alguns casos que o pessoal refaz esse carro e faz ele voltar a rodar. Aí esse já é um carro que é de se descartar 100%, porque ele já teve aí mais de 75% da estrutura afetada, tá? A média monta é menos de 75%, a grande monta é mais de 75%. Então esse já é um carro que, na verdade, o certo seria ser totalmente proibido de voltar a circular. Dificilmente alguém vai pegar um carro de grande monta, vai conseguir fazer um reparo que ele seja aceito para voltar a rodar. Então a única hipótese disso acontecer é, como eu falei, quando ninguém sabe, você bateu o carro, ninguém sabe que você bateu o carro, você vai lá, pega, conserta, volta o carro para rodar de novo. Então é por isso interessante, na hora que você está comprando um carro usado, você saber fazer a avaliação de estrutura, de componentes, etc. e tal, para você ver se o carro está apto e se ele já teve algum histórico mais grave de colisão. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: o sinistro ele pode se dar, por exemplo, se um carro caro, eu já vi o caso, vou só citar aqui, uma Cherokee diesel, tá? 2000 e sei lá, acho que devia ser 18, 17, sei lá. Ela deu problema. O cara bateu a parte de baixo do carro e arrancou o cárter e danificou o motor. O seguro pagou o carro pro cara e pronto, fim, né? Bom, é um carro comprometido? Não, estruturalmente o carro é zero, né? Continua igual. Mas ele teve que passar por um processo para voltar a rodar, né?
de manutenção mecânica para que ele voltasse a rodar. Então teve que fazer o motor ou trocar o motor, né? Então daí ele voltou a rodar. É um carro bom, só teve seu motor trocado. Aí a gente tem que ver como esse processo foi feito. Mas você descarta um carro desse? Eu não descartaria, né? Porque a estrutura do carro é boa. A primeira coisa que eu ensino até no curso a primeira coisa que o carro tem que estar com a documentação em ordem. Um carro sem documentação não existe, não pode circular. A segunda coisa mais importante é a estrutura. Um carro sem estrutura, ele também não te oferece segurança, ele vai te trazer muitas dificuldades. Um carro com a estrutura muito danificada, geralmente você não vai conseguir fazer alinhamento direito, as portas não abrem direito, não fecham direito, entra água, faz isso, faz aquilo. Então aparece uma série de probleminhas estranhos que você não entende por que está acontecendo. Aí você vai ver que o carro já bateu forte, né, teve dano estrutural, tudo, e por isso que tudo aquilo ali acontece. Então, e a terceira coisa é a mecânica. Só que a mecânica ela é sempre restaurável, né? Ela não interfere nos outros itens. Se você fizer bem feito, se você trocar o motor, mas fizer todo o processo todo bem feitinho, colocar o motor com garantia, revisado, tal, qualquer coisa, pronto, o carro roda normal por muito tempo, sem te incomodar, sem oferecer riscos para você, riscos de sua segurança, nem nada assim. Outra causa do sinistro é a enchente, né? Causas naturais, geralmente. Então, uma árvore pode cair em cima, um raio, atingir, explodir o carro, sei lá, mas tem a enchente, que é um dos casos mais normais. Então, o carro de enchente já é uma complicaçãozinha um pouco maior, porque daí você nunca tem noção do quanto afetou, né? E do que vai afetar no futuro. Porque hoje pode ser que aquele módulo ali do teu carro, de determinada função, está funcionando, né? Então, comprei um carro de enchente, refiz, troquei módulo da injeção, fiz isso, fiz aquilo, o carro voltou a rodar normal. Mas, provavelmente, a umidade entrou em outros componentes e ela vai agindo ali, né? Vai deteriorando, vai diminuindo a vida útil dele com o passar do tempo. E esse carro também começa a apresentar probleminhas aleatoriamente, sem uma explicação normal. Aí você vai ver que é por causa de oxidação, umidade, tudo, porque o carro já foi de enchente, isso, aquilo, né? Ou ele começa a apresentar oxidação estrutural em pontos não muito comuns, né? Então, aí você sabe que é o carro de enchente. Esse carro é um carro mais complicado. Eu, particularmente, não gosto de mexer com carro de enchente e não recomendo também pegar carro de enchente. Apesar de que, lembrando, o carro de enchente, geralmente a estrutura dele está ok, né? Mas tem esse ponto que você fica numa dúvida muito grande. Quando é uma batida, por exemplo, uma pequena monta, você sabe exatamente o que afetou. Não, afetou aqui e aqui, né? Parou aqui, daqui para trás não estragou mais nada, então eu troco aqui essa parte, aquela parte, pronto, acabou, o carro volta a rodar normalmente. Mas a enchente, você não sabe por quanto tempo ainda aquele fato vai continuar te incomodando. Então, teria que fazer um trabalho muito bem feito, desmontar o carro inteiro, revisar módulo por módulo, ver tudo. Mas a gente sabe que poucas, se não ninguém, poucas pessoas vão fazer isso para fazer um carro voltar a rodar aí tranquilamente, né? Então, o carro que já teve histórico de enchente, eu já não recomendo. No caso do leilão ainda, a gente tem a questão da apreensão policial, né? O carro ficou no pátio da polícia e o proprietário não foi retirar, o carro ficou, e depois a polícia vai lá e o Estado vai lá e leiloa aquele carro ali. Também são casos a serem analisados, né? O carro que ficou no tempo, né? Então tem que ver o que foi danificado, o que não foi, quais são as condições do carro. Tem carro que é por besteira de documentação, ou às vezes também a pessoa veio a falecer depois que o carro já estava no pátio, ou enfim, qualquer que seja, né? Existem tantos motivos para o carro ir para o pátio, né? E não ser retirado. Então, aí tem que ser feita uma análise caso a caso. É por isso a importância de você ter o conhecimento para fazer uma análise dessas, né? Então, eu sou contra descartar carros que têm registro de leilão ou de sinistro, né? A única coisa que ele faz é te exigir uma atenção maior na hora de comprar. E não que você não tenha que ter uma atenção na hora de avaliar um carro que não tenha registro de nada, né? Porque esse carro também pode ter algum histórico, mas não está documentado. É por isso que você precisa saber fazer a avaliação do carro.
Então, em resumo, o conhecimento de avaliação de carro te traz oportunidades para você estar comprando, de repente, um carro mais barato, né? Às vezes um carro que você não poderia comprar, ele com toda aquela procedênciazinha, que nem sempre é comprovada, né? Então, você pode comprar um carro que tem alguma ocorrênciazinha mais barato, porque você sabe a ocorrência que teve, não foi nada que prejudicasse o carro. Um exemplo aí, a gente tem o nosso Nissan Sentra aqui do canal também, que a gente faz uso diário do carro, e ele teve sinistro de média monta, né, mas foi uma colisão traseira, onde a gente identificou quais foi a abrangência do dano, né, e a gente viu que não era nada que comprometesse a segurança ou a estrutura do veículo, né, então ele não teve essa estrutura comprometida, ele não teve danos colaterais maiores ali. Então, foi arrumado o carro roda, já está conosco aí há uns 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, sem nenhum problema, né? Foi uma excelente compra, onde a gente pagou, na época, 10 mil reais abaixo da tabela do carro. Então, um valor bem considerável que, veja, vale a pena, porque o carro tinha um certo histórico lá. Nem todos os carros você vai conseguir comprar com essa diferença, claro, né? Ainda mais com a época que a gente passou com a falta de carro no mercado, houve ainda mais carros sendo recuperados, né? Então, carros com RS no documento sempre tá, de média monta. Não adianta a pessoa falar, não, meu tem RS no documento, mas é pequena monta. Não é. Só vai com RS no documento se for média ou grande monta ainda, né? Mas naquele caso específico que eu já falei. Então, tem RS no documento, média monta. Não tem RS no documento, mas se você puxar o histórico do carro, tem sinistro, é pequena monta. E esse negócio também vai variar muito de quem atendeu a ocorrência, né, do acidente. Então, dependendo como for, a pessoa declara pequena monta um carro que é média monta, né, que tem a sua estrutura afetada. Ao mesmo tempo que o cara pode classificar como média monta um carro que foi quase nada, né? Então a gente tem que também tomar esse cuidado. E aí, de novo, reforço a importância de você saber avaliar o carro ou de ter um profissional junto de você que saiba avaliar um carro para te falar se aquele carro vale a pena ou não vale a pena. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida ainda, podem fazer as perguntas aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo. Se você ainda não conhece o nosso curso, Aprenda Tudo Sobre Carros, tem aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o curso, conhecer um pouquinho sobre o nosso curso e, de repente, estar adquirindo para adquirir ainda mais conhecimento. Sendo você só um entusiasta, alguém que gosta de carros ou que quer aprender sobre carros, ou um profissional da área que quer aprender ainda mais sobre avaliação de carros, estrutura e todos esses casos ainda que eu comentei nesse vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.